Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Chaves, estou trabalhando com vocês aqui na disciplina de História Contemporânea. Essa disciplina que é fornecida na graduação em História da Universidade Federal do Amapá. Nós estamos trabalhando os séculos 19 e 20 numa longa disciplina. Vou aproveitar até o ensejo do momento para mostrar para vocês que nós acabamos de fazer após longos 10 conteúdos, nós estamos entrando no 11º conteúdo da disciplina, que possivelmente é o início de uma reta final. Nós teremos mais 5 grandes conteúdos, que pouco a pouco também nas execuções consecutivas das disciplinas vão sendo adequados, vão sendo incrementados, porque a história contemporânea é muito vasta para a gente trabalhar, há muitos e muitos e muitos temas para a gente poder utilizar aqui como pivô de uma abordagem historiográfica bacana para vocês, mas hoje a gente vai falar da crise de 29. Por que a gente vai falar da crise de 29? Porque a crise de 29 foi, para boa parte da historiografia econômica, a grande crise do capitalismo pós-expansão do capitalismo na direção do que seria a sua etapa superior, ou o imperialismo, né? Essa expansão do imperialismo, do capitalismo para além das suas fronteiras originais do Ocidente, tornando-se capilar, tornando-se profundo, teria feito do capitalismo algo que teve uma dimensão, teve uma capacidade de alcance inequívoca comparativamente a outros momentos de crise, e houveram vários na história do capitalismo. Eu poderia citar para vocês uma crise anterior a essa, que foi a crise da década de 70, 80 e 90 do século XIX, a chamada Longa Depressão, que foi um período recessivo profundo, que foi severo na Europa e nos Estados Unidos, em favor de uma certa tendência à retração depois do crescimento econômico alimentado pela Segunda Revolução Industrial, e que de alguma forma teve impactos em favor ou em função da Guerra Civil Americana. O que a gente está falando aqui, por que a gente está falando dessa crise de 29? Porque ela é a primeira crise que acontece no mundo globalizado ou em vias de globalização, numa ainda seminal, preliminar globalização, no início do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, inclusive tendo uma relação direta na sua causalidade com o que foi a Primeira Guerra. Então, o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando de uma crise, e inequivocamente nenhuma teoria econômica descarta ou ignora o fato de que trata-se de uma séria crise, apesar de certa forma, as teorias econômicas poderem divergir no que diz respeito ao que significa essa crise na prática. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque para alguns teóricos será, ou para algumas historiografias, vamos dizer assim, será perfeitamente possível explicar essa crise através de um processo cujo qual naturalmente ocorre de tempos em tempos no capitalismo, nesse modo de produção sistemicamente globalizado, uma tendência a correções, ou seja, uma tendência após ciclos de expansão, momentos onde se redistribui o capital ou se redistribui a riqueza produzida e decorrente desse ciclo de expansão, ou pode ser a crise interpretada como um momento no qual iminentemente o colapso do sistema esteve prestes a acontecer, ou foi um enfraquecimento do sistema. De qualquer forma, todas essas explicações tendem a dialogar com aquilo que o Marx escreveu no capítulo 13, aproximadamente, não lembro de cabeça, do seu livro Capital, que fala sobre a lei ou a tendência à redução da taxa de lucro, que é uma teoria de interpretação sobre o que seria o papel das crises, nos quais que o Marx explica que a relação entre o lucro e o montante de capital investido tende a diminuir com o tempo. Adam Smith, Davi Ricardo, John Stuart Mill também são alguns dos intelectuais da história do pensamento econômico que vão na direção dessa crença que a produção capitalista ela não é exponencialmente infinita, que a produção capitalista ela tem uma perenidade para alguns, para outros não, que inclusive essa não perenidade do crescimento do capitalismo seria algo saudável. Para alguns é um processo natural, para outros é um processo de crise e de iminência de colapso, no qual ameaça-se o edifício das instituições do capitalismo. É um longo debate, eu não vou travá-lo aqui,
Mas o que interessa, eu gostaria de dizer para vocês, é que nós estamos tratando de uma temática que é extremamente importante e a geração que viveu os anos 2000 e que vive até hoje as consequências do que também foi uma crise econômica, a crise de 2008. Então, essas crises viverão acontecendo com quanto nós tenhamos sistema capitalista, isso está consolidado na teoria do Dow, que a gente vai ver daqui a pouquinho um exemplo dela, e a gente vai poder ver que isso faz parte do processo econômico. Sistemicamente falando, conjunturalmente falando. Claro que as interpretações vão divergir e vão variar muito, né? Há quem creia que as crises são parte do processo de forma natural e até saudável, há quem diga que as crises, na verdade, são parte do processo perverso do capital e são oportunidades para o colapso do sistema capitalista, que seria tecnicamente um sistema opressivo por natureza. Longuíssima discussão, vale a pena conversar com os colegas da economia para fazer isso com maior profundidade, tá? Vamos olhar um pouquinho para as origens dessa crise de 1929. Essa crise de 29, que se deu numa década que é apelidada dos loucos anos 20, uma década que seguiu a Primeira Guerra Mundial, uma época de riqueza, de excesso, de crescimento, de otimismo depois do fim da guerra, em que muitos americanos migraram para as cidades em grande número, com a esperança de encontrar uma vida mais próspera na expansão do cada vez maior setor industrial da América. Enquanto cidades americanas prosperavam, a superprodução dos produtos agrícolas criou um desespero financeiro generalizado entre os fazendeiros ao longo da década. Posteriormente, essa superprodução agrícola seria considerada um dos principais fatores que levariam ao crash do mercado de ações da Bolsa de Nova York em 1929. A crise de 29 também foi, ineditamente, uma crise da Bolsa, uma crise bastante contundente, como nós vamos ver. Apesar dos perigos da especulação, muitos acreditavam que o mercado de ações continuaria a subir para sempre, porque encontrava-se em uma ampla tendência de alta. Como hoje, por exemplo, aqui, nós estamos gravando esse conteúdo em 2021, o índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, também está em tendência de alta. Então, em geral, alguns fatores emocionais dessa manada de investidores acabam pesando nessas crises, como a gente vai ver. Então, em 25 de março de 29, lembrando que a crise acontece não em março, vocês vão ver quando, o Federal Reserve. O que é o Federal Reserve? É muito importante para vocês conhecerem essas instituições americanas, né? O sistema da Reserva Federal, o Federal Reserve, o Fed, é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, tá? Então, quando a gente está falando aqui no Fed, em geral é apelidado de Fed. A natureza jurídica do que é esse Fed, ou do Federal Open Market Committee, que é o FOMC, que na verdade, uma reunião do Conselho de Governadores do Federal Reserve Board. O que a gente está falando aqui, né? O que é o Fed? O Fed é basicamente esse sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Por que é mais importante ou menos importante a gente estudar? Porque os Estados Unidos são a principal economia global. Então, compreender o papel de como se comporta o seu banco central é algo decisivamente muito importante, tá? Para entender o papel do Departamento do Tesouro americano, que é também extremamente importante. Nós estamos falando aqui da economia, ou de uma das economias mais influentes do mundo, tá? Então, compreender como ela se comporta, qual é o seu papel, qual é a sua história, faz parte do processo decisivamente. Então, o Federal Reserve alertou sobre uma especulação excessiva, o que é uma questão quase que, vamos dizer assim, eufemística, né? Por quê? Porque a especulação ela é intrinsecamente baseada em um certo grau de excessos mesmo, de euforia, mas o Federal Reserve naquela época, a ideia de uma crise bursátil, de uma crise da Bolsa como essa, ainda era pouco conhecida, como nós vamos ver as consequências. Qual foi o resultado direto do crash de 29? Foi a Grande Depressão. Foi uma grave depressão econômica mundial na década de 30, que variou em diversas nações com efeitos. Na maioria dos países começa em 1929 e vai até o final dos anos 30. Foi uma década, portanto, de depressão, por isso que é chamado de Grande Depressão. Foi a mais longa, profunda e generalizada do século XX. No século XXI, hoje, a gente olha para ela como um exemplo de como uma economia mundial pode declinar, pode entrar em uma reta de declive, em uma tendência de baixa, de retração. Ela teve origem nos Estados Unidos, após a grande queda dos preços nas ações, que começou em setembro de 1929, e se tornou notícia com a quebra da Bolsa de Valores em outubro de 1929,
Entre 29 e 32, para que vocês tenham uma ideia, o PIB mundial caiu cerca de 15%. Em comparação, o PIB mundial caiu menos de 1% na grande recessão de 2008. Algumas economias recuperaram já no início da década de 30, outras não. Tiveram efeitos negativos da Grande Depressão até o início da Segunda Guerra Mundial. Variaram muito as situações em favor de conjunturas, de estruturas e de comportamentos muito diversos. A Grande Depressão teve efeitos devastadores tanto em países ricos quanto pobres. A renda pessoal, a receita tributária, os lucros, os preços caíram, enquanto o comércio internacional despencou mais de 50%. O desemprego nos Estados Unidos aumentou para 25% e em alguns países chegou a 33%. O que significa? O desemprego na taxa de 33% é que 1 a cada 3 pessoas está desempregada, para vocês terem uma ideia do que isso significa na prática. Hoje, em 2021, o Brasil está com uma taxa de desemprego recorde de 14%, e a gente já está passando por tudo que está passando. Imaginem o dobro disso. Cidades em todo o mundo foram atingidas, especialmente aquelas que dependiam da indústria. O setor da construção foi praticamente interrompido em muitos países. Comunidades agrícolas e áreas rurais sofreram com a queda dos preços em cerca de 60%, enfrentando a queda na demanda, com poucas fontes de emprego. As áreas dependentes das indústrias do setor primário foram as que mais sofreram. Então, o setor primário foi duramente atingido pela Grande Depressão. O chamado evento que, para muitos historiadores, é o gatilho, não necessariamente a causa, mas o gatilho para a crise de 29, foi o The Great Crash, no dia 24 de outubro de 29, o dia de maior venda de ações da história da Bolsa dos Estados Unidos, da Bolsa de Nova York. Investidores negociaram cerca de 16 milhões de ações em um único dia, e isso na década de 20, virada para a década de 30. Para a gente ter uma ideia do que isso representa, isso aqui é o comportamento histórico do preço, que é a vertical, sobre o tempo, que é a horizontal, na história do índice industrial Dow Jones, que é um índice que mede o comportamento dos principais ativos da economia americana. Observem bem como vinha de 1925 até 1929, justamente aqui. Esse gráfico diz que cada barrinha dessa aqui, vertical, é um mês. Então vinha em uma euforia significativa até 1929, quando começou um primeiro colapso, aquele de março, voltou aqui para depois começar a cair, até o seu fundo da crise, que foi em 1932. Início de 1933, começa uma recuperação e depois uma estabilização. Tudo bem? Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa pancada, dessa queda vertiginosa, caindo mais entre 29 e 32 do que todo o período que demorou para subir. Quer dizer, subiu aqui de escadinha e desceu de elevador. Um crash econômico. Coisa bastante severa em termos numéricos. Existem duas, como a gente falou, duas teorias clássicas concorrentes da Grande Depressão, a keynesiana, impulsionada pela demanda, e a monetarista. Existem várias teorias de natureza heterodoxa, que minimizam ou rejeitam essas explicações. O consenso entre teóricos movidos pela demanda é que uma perda de confiança em grande escala levou a uma mudança repentina nos gastos, com consumo e investimento. Assim que o pânico e a deflação se instalaram, muitas pessoas acreditaram que poderiam evitar mais perdas, mantendo-se longe dos mercados. Ou seja, o ânimo começou a retrair. Manter dinheiro se tornou lucrativo à medida em que os preços caíam, e uma determinada quantidade de dinheiro comprava cada vez mais bens, exacerbando a queda na demanda. Os monetaristas, por sua vez, acreditavam que a Grande Depressão começou como uma recessão comum, mas a redução na oferta de dinheiro, na oferta de crédito, exacerbou muito a situação econômica, fazendo com que uma simples recessão se transformasse numa depressão. Então, há uma divergência aqui, se a questão é movida pela demanda, por fatores intrínsecos da produção, ou se, de fato, nós temos um problema aqui enorme decorrente do que foi a retração de ânimo de quem oferta crédito, quem oferta dinheiro no mercado, fazendo com que a recessão se aprofundasse ainda mais devido ao medo do que decorreria desse processo recessivo. Além da Bolsa, um próximo golpe na demanda agregada ocorreu em 1930, quando a primeira das 4 ondas do pânico bancário tomou conta dos Estados Unidos. O pânico bancário surge
quando muitos depositantes perdem simultaneamente a confiança na solvência dos bancos e exigem que os seus depósitos sejam pagos em dinheiro. Como os bancos normalmente mantêm apenas uma fração dos depósitos como reserva de caixa, eles liquidam os empréstimos a fim de levantar o dinheiro necessário. Então, essa liquidação precipitada, por sua vez, pode causar até mesmo a falência de um banco dissolvente. Os Estados Unidos experimentaram um pânico bancário em 1930, no outono, na primavera, em 31, levando até uma situação em que, em 1933, um quinto dos bancos existentes nos Estados Unidos havia falido. Para que vocês tenham uma ideia, 1 a cada 5 bancos faliu. Por natureza, os pânicos bancários são eventos irracionais, mas alguns fatores contribuem para uma explicação do problema. Historiadores econômicos tendem a acreditar que aumentos substanciais na dívida agrícola, juntamente com políticas que encorajaram bancos pequenos e não diversificados, criaram um ambiente no qual esse pânico poderia se inflamar e se espalhar. A pesada dívida agrícola originou-se, em parte, dos altos preços dos produtos agrícolas durante a Primeira Guerra, olha lá aí, hein? Que havia estimulado muitos empréstimos por parte dos fazendeiros americanos para aumentar a produção e, por sua vez, aumentar a produção. Até que a queda dos preços das commodities após a guerra tornou difícil para os agricultores manter o pagamento dos empréstimos. Boa parte da crítica historiográfica taxa o Fed, até pelo ineditismo desse feitio da crise, como um comportamento, de certa forma, catatônico. O pânico causou um aumento dramático na quantidade de dinheiro que as pessoas desejavam manter em relação aos seus depósitos. Esse aumento na relação moeda-depósito foi uma das principais razões pela qual a oferta monetária americana diminuiu 31% entre 29 e 33. Além de permitir que o pânico reduzisse a oferta monetária americana, o Federal Reserve também deliberadamente contraiu a oferta monetária e aumentou as taxas de juros. Até 31, quando a Grã-Bretanha também foi forçada a deixar o padrão ouro, e os investidores que temiam que os Estados Unidos também desvalorizassem o ouro. Tais declínios na oferta de moeda causados pelas decisões do Fed teriam um efeito severamente contracionista, ou seja, de contração sobre a produção, induzindo a uma situação na qual a crise e o temor ou o receio, a contração sobre a produção levasse a mais crise. Em tempos normais, como na década de 20, tanto a oferta monetária quanto a produção tendiam a crescer de forma constante, mas nos anos 30 ambos despencaram. O declínio na oferta de moeda reprimiu os gastos de várias maneiras, talvez o mais importante por conta das quedas reais de preço e do rápido declínio na oferta de dinheiro, foi que consumidores e empresários passaram a esperar deflação, isso é, eles esperavam que salários e preços fossem menores no futuro. Como resultado, embora as taxas de juros nominais fossem muito baixas, como são hoje, as pessoas não queriam tomar empréstimo porque temiam que salários e lucros fossem inadequados para cobrir pagamento, que não desse para pagar o empréstimo. Essa hesitação, por sua vez, levou a severas reduções, tanto nos gastos de consumidores quanto de investimentos empresariais, ou seja, o medo foi tomando conta. Isso exacerbou a queda nos gastos, gerou pessimismo, perda de confiança, e a quebra de tantos bancos acabou gerando um novo ciclo de desconfiança, de interrupção de empréstimos, assim reduzindo os recursos disponíveis. Quer dizer, quando se trata dessa questão econômica, o receio com relação ao comportamento de alguns agentes estruturantes do mercado acaba gerando receio de outros atores, e isso vai criando um desânimo, uma percepção coletiva de que o cenário não é economicamente favorável. Alguns economistas acreditam também que não só essa postura de retração do crédito, mas o spread global do padrão ouro fez com que o Federal Reserve permitisse ou até mesmo causasse enormes declínios na oferta de moeda para preservar esse padrão ouro. Sob o padrão ouro, cada país fixava o valor de sua moeda em ouro e tomava medidas monetárias para defender o preço fixo. É possível que, se o Federal Reserve tivesse expandido muito a oferta de moeda como uma resposta ao pânico bancário, os estrangeiros tivessem perdido a confiança no compromisso americano com o padrão ouro. Isso poderia, por sua vez, levar a grandes evasões de reservas de divisas de ouro, e os Estados Unidos poderiam ser forçados a desvalorizar. Da mesma forma, se o Fed não tivesse restringido a oferta de dinheiro, também seria possível que tivesse ocorrido um ataque especulativo ao dólar, e os Estados Unidos seriam forçados a abandonar o padrão ouro junto com a Grã-Bretanha. Embora tenha um debate sobre o papel que esse padrão ouro desempenhou na limitação da política econômica monetária dos Estados Unidos, não há nenhuma dúvida que foi um fator-chave na transmissão do declínio econômico, que era inicialmente americano, para o resto do mundo.
Sob o padrão ouro, os desequilíbrios no comércio ou no fluxo de ativos deram origem a uns fluxos internacionais dessa natureza. O que seria, para vocês entenderem mais ou menos, de forma mais ou menos sintética, o que foi o padrão ouro, tá? O que a gente está chamando de padrão ouro, contemporaneamente, foi um sistema monetário que vigorou desde o século XIX. Quem elaborou esse modelo de fluxo de moedas metálicas foi o David Hume, por volta da metade do século XVIII, destacando as relações entre moedas e níveis de preço. De acordo com essa teoria aplicada ao comércio internacional, os países superavitários sofreriam processos inflacionários, enquanto os países deficitários se moveriam em sentido inverso, sempre numa tendência ao estabelecimento de um equilíbrio. Em termos internacionais, o que significou o padrão ouro? A adoção de um regime cambial fixo por praticamente todas as grandes potências econômicas. É como se o ouro, junto com a prata, fosse a referência monetária internacional. Cada país se comprometeria em fixar o valor da sua moeda a uma quantidade específica de ouro e a realizar políticas monetárias de compra e venda de ouro para preservar essa paridade. Então, quando um banco central opera no regime de padrão ouro, o banco central de cada país mantém grande parte de seus ativos sob essa forma. As diferenças entre reservas de ouro e sua propriedade de cada país refletia, de uma certa forma, as necessidades de cada economia. Se um país fosse deficitário em sua balança de pagamentos, isso é, se a soma de bens e serviços importados do exterior fosse superior à soma de bens e serviços exportados, essa correção de déficit ocorreria com a exportação de ouro. Os países superavitários, naturalmente, se tornam importadores de ouro. Certo, pessoal? Então, para a gente entender um pouquinho o que é mais ou menos o dólar contemporaneamente é o que o ouro. Apesar do dólar ter deixado de ser um padrão monetário, hoje a gente vive uma certa anarquia nesse sentido. O dólar já foi esse padrão, segundo Bretton Woods, né, que a gente vai ver mais na frente, e é o substituto do padrão ouro no sistema internacional. A Europa sofreu com essa despencada da Bolsa de Nova York. Líderes financeiros na Inglaterra como nos Estados Unidos subestimaram a extensão da crise, como subestimaram em 2008. Logo ficou percebido que essa crise de 29 foi uma primeira crise de um grau de interconectividade entre as economias que era inédito. Os efeitos da ruptura desse sistema global de financiamento, comércio e produção e o subsequente colapso da economia americana, que já era muito significativo em 29, logo foram sentidos em toda a Europa, justamente por conta do mecanismo de interconexão, interdependência do padrão ouro. Mesmo países que não enfrentaram falências bancárias e contração foram forçados a aderir a uma política deflacionária, já que as taxas de juros mais altas nos países que o fizeram saída do ouro, em países com taxas de juros mais baixas. Sobre o padrão ouro, os países que perderam ouro, mas ainda assim quiseram mantê-lo, tiveram que permitir sua oferta de moeda diminuindo e o fenômeno da deflação, com o nível de preços doméstico diminuindo. Ok? Então é preciso compreender que essa crise de 29 teve, em larga medida, em função do padrão ouro, que é em larga medida uma consequência da interdependência econômica global que aconteceu em função da expansão do capitalismo no século XIX. A crise de 29 foi a primeira crise desse porte com esse perfil. Alguns estudos indicaram, ainda nesse campo da economia, que a crise se espalhou todo pela rigidez desse padrão ouro, ou seja, foi a suspensão da conversibilidade do ouro ou a desvalorização da moeda em termos do ouro que levou alguns países a se salvar mais rápido ou menos rápido da crise. Então, por exemplo, a Grã-Bretanha, que fez enfrentamento aos ataques especulativos à libra esterlina, né, esgotou suas reservas de ouro em 31, parou de trocar as moedas da libra pelo ouro e a libra foi lançada nos mercados de câmbio estrangeiros. Japão, outros países escandinavos também deixaram em 31 o padrão ouro e teriam se recuperado muito mais rápido. Esse seria um argumento para explicar o porquê dessa capacidade de recuperação mais acelerada. Tudo bem? Outros países, de acordo com outras análises posteriores, tá? A permanência de alguns países com padrão ouro acabou fazendo com que demorasse um pouco mais a recuperação da crise. De modo que o postulado teórico que daí emerge de uma análise empírica implica em dizer que a rapidez que um país deixou o padrão ouro naquele momento acabou demonstrando uma segurança com relação à sua recuperação econômica. Tá? Países que demoravam mais para sair do padrão ouro acabaram se mantendo por mais tempo em crise. A Alemanha foi diretamente afetada pela crise de 29. Muitos economistas argumentam, inclusive, que a crise financeira alemã saiu do controle por meados da década de 30,
com o colapso do Creditanstalt em Viena, colocando uma pressão enorme sobre a Alemanha. Há, inclusive, um argumento recorrente também entre economistas que o declínio acentuado no comércio entre 1930 ajudou a piorar a depressão. Muitos historiadores atribuem isso, em parte, à American Smooth-Hawley Tariff Act, que acabou reduzindo o comércio internacional e criando uma onda de protecionismos retaliatórios em outros países. O que se quer dizer com isso, tá, gente? A gente está querendo observar aqui, está tendo uma percepção nesse sentido, de que a crise ela acabou se espalhando. E acabou se criando um efeito consequente nessas economias, que foi pelo fato da interconexão ter gerado a crise, ou ter feito com que a crise se espalhasse, alguns países começaram a produzir o senso, domesticamente falando, que estar conectado demais, estar de portas abertas econômicas demais, poderia fazer com que situações econômicas mais dependentes se tornassem, por sua vez, mais vulneráveis. Então, a depressão, quando causou a queda da produção, afetou o consumo, desacelerou o comércio internacional, exacerbando a depressão, e, por sua vez, as políticas econômicas de restrição ou de diminuição do comércio entre países por meio de métodos tarifários, cotas restritivas, regulamentações governamentais mais diversas, para muitos teriam causado um agravamento ou um prolongamento da crise. Por outro lado, o protecionismo, que já era uma política econômica razoavelmente comum e recorrente em vários estados nacionais ao longo do século XIX, nasce nos Estados Unidos, tem um papel importantíssimo no pensamento da Zollverein, da União Aduaneira Alemã, que cria o Estado alemão, que ajuda a criar. Vale muito a pena ler o relatório sobre as manufaturas, que é uma obra, eu vou mostrar para vocês. Relatório sobre as manufaturas. Eu já falei disso aqui, mas eu vou falar novamente. Vale muito a pena ler o relatório sobre as manufaturas, que é uma obra de um dos Founding Fathers, que é o relatório, que é o Alexander Hamilton, ok? Fala de forma muito, muito importante sobre o que foi o cenário econômico dos Estados Unidos no momento da sua independência. Então, esse livro de 1791, o Report on Manufactures, tá? Ele é um texto extremamente sério, extremamente embasado, que vai dizer respeito... Estou tentando achar aqui a capa para vocês, na versão original, inclusive, hein? Que é uma beleza. Um documento histórico, né, gente? Super, super importante. Deixa eu achar aqui. Pronto. Esse aqui é um relatório do Tesouro americano, em janeiro de 1790, para a Casa dos Representativos, para o Congresso, falando sobre a questão fundamental. Alexander Hamilton foi o principal autor dessa obra, que foi base da Escola Americana de Economia, que ele argumentou que, para garantir a independência americana, os Estados Unidos precisavam ter uma política de incentivo à manufatura, à indústria, e garantir o seu futuro como uma característica permanente do sistema nacional. Ele argumentou que fazer com que essa indústria nacional pudesse crescer, pudesse nascer, seria alcançado por meio de recompensas ou subsídios à indústria, com a regulação do comércio com tarifas moderadas, para não desencorajar as importações, mas aumentar a receita para apoiar a manufatura americana por meio de subsídios. Essas políticas acabariam promovendo o crescimento da indústria e proporcionariam oportunidades de emprego diversificadas, nesse caso, para a economia dos Estados Unidos, que, afinal de contas, era uma economia que estava começando a emergir, né? Então, o pai do protecionismo, ao contrário do que muita gente supõe, ele é americano, ou um dos pais contemporâneos, e essa política protecionista acaba tendo um papel super importante para proteger produtores, empresas e trabalhadores do setor que competem com concorrentes estrangeiros, garantindo uma melhor condição para o próprio desenvolvimento nacional, certo? Isso é muito importante, é um outro debate bastante profundo, mas eu cito sempre o Alexander Hamilton como um bom ponto de partida para quem quiser conhecer mais sobre a história do protecionismo alfandegário. Então, essa tarifa, as tarifas Smoot-Hawley, em 1930, foi aprovada pelo Congresso, visando proteger empregos e agricultores americanos da concorrência estrangeira. Ou seja, o protecionismo ele acaba emergindo como uma medida em geral de Estado para incentivar a compra de produtos nacionais
para proteger esses produtores da concorrência estrangeira através do aumento do custo dos produtos importados. O problema é que, da mesma forma que há uma interconexão entre economias contemporaneamente, fazendo com que, muitas vezes, unilateralmente se adote o protecionismo, a adoção unilateral do protecionismo também pode gerar consequências de outros protecionismos. E esses outros protecionismos, por sua vez, seriam fatores que acabariam inibindo, diminuindo, constrangendo o fluxo da recuperação econômica. Isso aqui é um argumento liberal, há várias argumentações possíveis para que vocês possam trafegar, ok? Então, como uma consequência, a tarifa Smoot-Hawley, outras nações aumentaram as tarifas também sobre produtos fabricados nos Estados Unidos em retaliação. O ato tarifário de 30 foi patrocinado, tem que dar o nome aqui, aos bois, ao senador Reed Smoot e ao representante do Congresso Willis Hawley, sendo sancionado em junho de 1930. Acabou aumentando tarifas americanas para a recepção de mais de 20 mil produtos importados. Tá? Nesse sentido, o que a gente está observando aqui? A gente está observando que essa política econômica de restrição em comércios por métodos de tarifas de produtos importados, por essas cotas restritivas, elas protegem produtores de acordo com seus proponentes. Essas práticas neutralizam a concorrência desleal no comércio, permitindo uma concorrência mais justa entre importações e bens produzidos internamente. E a grande crítica ao protecionismo, que teria esse efeito de justamente defesa do que seria a economia nacional, é o argumento liberal que o protecionista e o protecionismo pode favorecer a redução do déficit comercial, mantendo o emprego, mas, por outro lado, impede o melhor fluxo econômico, impede a melhor recuperação por impor tarifas que acabam se transformando em constrangimentos comerciais. A gente está falando super aqui de economia, e a gente está citando vários exemplos para falar sobre como os papéis-chave da contração monetária, do padrão ouro, do protecionismo, do monetarismo, falando sobre essas questões de correlações notáveis entre o abandono do padrão ouro e o crescimento renovado na produção. A gente está falando de políticas fiscais, mas, sem dúvida alguma, a maior das crateras do impacto do que foi a crise de 29 foi o impacto do sofrimento humano, do sofrimento social. A gente está tentando explicar a mecânica do processo, mas, em hipótese alguma, se pode desprezar o papel humano, que é uma larga explicação do porquê dos planos de protecionismo, como o New Deal americano, foram lançados. Em um curto período de tempo, a produção mundial e os padrões de vida caíram vertiginosamente. Até um quarto da força de trabalho nos países industrializados não conseguiu encontrar trabalho nos anos 30. Embora as condições tenham começado a melhorar na década de 30, a recuperação não aconteceu até o final dessa mesma década. O estado de bem-estar social, que é uma invenção decorrente da tentativa de políticas públicas em diminuírem, em investir na contenção dos danos sociais das crises econômicas, se fortaleceu muito, se expandiu substancialmente. A regulamentação governamental da economia, especialmente dos mercados financeiros, as comissões que regulam os mercados financeiros, inclusive, surgiram nos Estados Unidos mais ou menos nesse contexto, que não existiam, para tentar impedir distorções que acabassem prejudicando a economia e prejudicando a sociedade, surgiram nesse contexto. Mais ou menos como um observador dessa crise de 29, que as políticas macroeconômicas keynesianas surgem como uma consequência de uma obra importante desse intelectual inglês, o John Maynard Keynes. Tá? O John Maynard Keynes, que escreveu um texto extremamente importante, a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro, em 36, que sugere que aumentos nos gastos governamentais, cortes de impostos e uma expansão monetária poderiam ser usados para neutralizar depressões. A combinação dessa percepção com o consenso de que o governo deveria estabilizar emprego levou os governos a ter uma política muito menos liberal e muito mais ativista. Legislaturas em bancos centrais em todo o mundo tentariam rotineiramente prevenir ou moderar recessões. Não dá para explicar a existência do estado de bem-estar social, ou seja, da promoção de uma política macroeconômica para moderar crises e para manter emprego, renda de forma regular, manter um bem-estar social de forma regular,
sem a crise de 29. A crise de 29 foi absolutamente determinante para mostrar ao capitalismo e mostrar à sociedade, capitalista ou não, que a livre especulação econômica, que os efeitos dos momentos de expansão e retração, que os efeitos dos conflitos internacionais poderiam levar a disrupções econômicas significativas. E é claro que as economias, em médio prazo, se recuperam, mas em curto prazo as populações sofrem muito. E daí o surgimento, destacaria vários efeitos da crise de 29. Em primeiríssimo lugar, o efeito da demonstração do que seriam essas oscilações intrínsecas ao modo de produção capitalista e o seu sistema globalizado, que, interconectado, faria com que uma crise em uma economia central pudesse causar uma crise geral em todo o sistema capitalista, mas além desse efeito e dessa percepção sistêmica que renovou muito a teoria e a interpretação sobre o capitalismo, nós também observamos que essas crises econômicas do capitalismo interconectado eram disruptivas não só economicamente, mas socialmente. E essa disrupção social deveria, segundo a teoria keynesiana, que emerge nesse contexto, através de uma série de dispêndios e de engenharias econômicas capazes de manter o bem-estar social e de impedir que eventuais colapsos econômicos causassem danos sociais, políticos e institucionais. Lamentavelmente, alguns dos maiores danos às sociedades, à civilização na história da humanidade ocorreriam justamente na década seguinte à década de 30, especialmente no final da década de 30 e 40, início da década de 40, que foi a disseminação, a construção dos impérios fascistas, a Grande Depressão por criar instabilidade política e socioeconomicamente deixar a população vulnerável, permitiu a ascensão de populismos e de autoritarismos radicalíssimos, chamados fascismos, na década de 30, criando um distúrbio sério do ponto de vista não só social de cada um dos países, como a gente vai ver nas próximas sessões, como criando um efeito ainda mais instável para a economia e para a política internacional, que na década de 40 levaria o mundo a entrar em uma nova guerra. Então, percebeu-se com essa crise de 29, com as consequências dela, não só a necessidade de uma maior regulação para que essas crises fossem mais amortecidas o possível, como o fato de que essas crises não são pura e simplesmente crises do sistema capitalista, mas também são crises institucionais políticas e crises sociais severas, que mexem muito com o tecido social e ajudam a criar condições para mais instabilidade, como a gente vai ver nas aulas a seguir. Ok, pessoal? É isso, por hoje é só. Super obrigado, um abraço grande e tchau, tchau.